Bem-vindos à Justiça Cega. Neste primeiro programa de 2025 vamos explicar a amnistia proposta pelo Bispo de Setúbal. Vai ser na segunda parte com a ajuda do penalista Paulo Saragossa da Mata, mas primeiro vamos analisar o caso de Filipe Silva, o CEO da Galp, que está a ser investigado pela Petrolífera por alegado conflito de interesses por manter uma relação amorosa com uma diretora da empresa. Para analisar este caso são nossos convidados Luís Gonçalves da Silva, professor de Direito e Advogado, e também Diogo Santana Lopes, especialista de Compliance. Bem-vindos os dois. Bem-vindos. Luís Gonçalves da Silva, começo por si. Filipe Silva, CEO da Galp, está a ser investigado pela Comissão de Ética e de Conduta da Petrolífera para perceber se uma relação amorosa com uma diretora da empresa, que estaria sob a sua hierarquia direta, ameaçou a integridade das decisões da Galp. Isto é uma citação de uma posição oficial da Petrolífera, devido a um eventual conflito de interesses. A pergunta é, a lei laboral estipula alguma restrição a relações amorosas no contexto laboral entre um superior hierárquico e a sua subordinada? Primeiro, bom dia. Segundo, obrigado pelo convite. E terceiro, a lei laboral, tenho dúvidas que aqui tenha especial relevância pelo seguinte. Primeiro, o CEO da TAP terá não um contrato de trabalho, mas um contrato de mandato. Segundo, a diretora, enfim, dificilmente também, pelo que foi dito, sendo um lugar de topo, teria um contrato de trabalho, mas é possível. E há uma terceira figura no meio deste imbróglio, que tem sido pouco falada, que é a denunciante, apesar de anónima, e que poderá ser trabalhadora. E, portanto, trabalhadora ou trabalhador, não é? Trabalhadora ou trabalhador, naturalmente. E, portanto, a lei laboral poderá ter aqui relevância, mas poderá ter uma relevância marginal. Permitam-me só levantar aqui 2 ou 3 pontos para que as pessoas nos percebam, porque têm sido bombardeadas com informação, em alguns casos até um pouco sensacionalista. E o que é que nós neste momento sabemos? Nós neste momento sabemos que, há uma denúncia, 2, anónima, 3, que essa denúncia tem alegadamente um conteúdo de potencial conflito de interesses. Sabemos que há um denunciado e que, na minha opinião, tem sido linchado na praça pública, sem a possibilidade de contraditório, até porque, segundo o próprio disse, não conhece o teor da denúncia. Não foi confrontado com a mesma por parte da Comissão. Exatamente. E há uma diretora que neste momento se vê também abrangida por um furacão, sem que tenha a possibilidade de se defender. E isso convoca-nos, na minha opinião, para um problema que tem sido muito pouco explorado, porque nós passamos da opressão à denúncia para a instigação à denúncia e para mesmo a irresponsabilidade das falsas denúncias. E nós poderemos estar, e tem acontecido, situações de denúncias falsas, eu diria falsas e dolosamente falsas, portanto não se trata de erro sobre factos, trata-se de alguém que intencionalmente quer prejudicar muitas vezes em virtude de simples atos de vingança, e que depois não lhe é imputada a responsabilidade. Nos casos por estratégia empresarial, que eu discordo totalmente, acho que quem prevarica, seja o denunciante, seja o denunciado, deve ser responsabilizado, quer muitas vezes por esta questão, que é a denúncia é anónima e a empresa tem, é verdade, muitas vezes limites para a investigação e não se consegue apurar a responsabilidade. Este caso é paradigmático. Porquê? Porque nós temos uma denúncia que, de acordo, aliás, com o Código de Ética, que ninguém ainda chamou a atenção, as próprias denúncias devem ser encaminhadas internamente e sob sigilo. Sim, isso tem a ver com as regras também destes canais de denúncia. Estava a falar exatamente. De serem investigados. Ora, estes canais de denúncia são criados até por obrigação da lei, que se aplica do regime geral de prevenção de corrupção, que se aplica em empresas com mais de 50 trabalhadores. E a legislação laboral também tem regras. É verdade. Mas eu, quando digo investigação, talvez devesse também ter acrescentado a investigação e, em alguns casos, a irresponsabilidade do denunciante. E temos assistido a isso. E, neste caso, é um bom exemplo de uma situação que deveria ter ficado dentro das paredes da Galp, para que as pessoas pudessem ser ouvidas, para que pudesse ser apurado responsabilidades, e neste momento temos alguém que, mesmo que seja ilibado, dificilmente retomará o seu bom nome, porque, como se sabe, é mais fácil manchar do que limpar a mancha. E a lei, na sua opinião, não contém regras ou sanções para quem denuncia com má fé? Não há regras suficientes? Eu acho que mais do que um problema da lei, porque nem tudo está na lei, acho que é um problema essencialmente cultural. Acho que as empresas muitas vezes têm
medo do dano reputacional, de que podem agir contra um denunciante e, portanto, isso pode gerar... Isso é uma questão interessante para abordar, porque também é verdade que há regras também europeias de proteção dos denunciantes. Com certeza, e em Portugal também temos... E a diretiva foi transposta para a lei portuguesa. Exatamente, mas eu estava a falar, embora a transposição tenha sido um pouco mal feita, porque enfim, mas isso poderia ser outra discussão, mas eu estava a falar, muitas vezes é na questão do ato de gestão em não responsabilizar, porque isso o instrumento comunitário naturalmente não protege as falsas denúncias. Com certeza, mas só uma questão, ainda antes de passarmos ao Diogo Santana Lopes, que é, além do Código de Conduta da Galp, não há nenhuma referência explícita a restrições a relações pessoais dentro da empresa, apenas uma referência genérica sobre o que é um conflito de interesse e sobre a obrigação genérica de um administrador ou trabalhador ter de reconhecer quando está perante um conflito de interesse. Isto é uma das questões que está agora aqui em cima da mesa, neste caso Filipe Silva. Fazendo-lhe a pergunta genérica, de acordo com a lei, seja a lei laboral, seja a lei das sociedades comerciais, que essa também pode ser chamada aqui ao caso, porque estamos a falar de um titular de órgão social, um gestor pode ser destituído por não ter reconhecido que entrou em conflito de interesses, ou é necessário existir aqui um favorecimento direto da pessoa com quem teve a relação? Isso... Repare, nós vamos, nessa situação o que estarão em causa são conceitos indeterminados. Isso é conceitos com uma certa plasticidade que terão que atender à situação concreta. Portanto, em abstrato, enfim, é possível. Em concreto, vejo com alguma dificuldade, até porque já foi dito, do ponto de vista oficial, que em caso algum foram colocados em causa os interesses da Galp. Portanto, parece-me a ideia de que tem vindo em alguns jornais de que Filipe Silva iria ser ou poderia ser a qualquer momento destituído, enfim, eu diria mais especulativo do que propriamente fático. Mas, atenção, eu pelo menos não conheço a factualidade. De qualquer maneira, há uma coisa que já sabemos e eu gostaria muito de reforçar. Temos neste momento alguém que não teve a possibilidade de se defender, que foi linchado na praça pública. E temos um denunciante anónimo que eu gostaria muito, e acho que seria um bom exemplo, que caso se demonstre a falsidade da imputação e a consequente existência de responsabilidade. Porque é uma coisa, como nós sabemos, denúncias caluniosas e outras figuras próximas, infelizmente em Portugal, são exemplos de escola. É verdade, apesar de existir um crime de denúncia caluniosa. Também existe. Bem, Diogo Santana Lopes, esta denúncia foi feita de forma anónima através do canal de denúncias que a Galp criou antes da entrada em vigor do Regime Geral de Prevenção de Corrupção, segundo a pesquisa que fiz. É essa a informação que eu tenho, que foi criada antes. Este tipo de alegados conflitos de interesse que podem nascer de relações pessoais estão abrangidos pelos objetivos do Regime Geral de Prevenção da Corrupção? Bom, só dizer uma nota relativamente àquilo que disse o Luís e que eu estou de acordo, que é o facto de este tipo de canais ter de ter necessariamente características que permitam proteger a confidencialidade não só da identidade do denunciante, neste caso a denúncia foi anónima e quanto a mim, enfim, parece-me bem que a lei admita as denúncias anónimas, por razões que podemos discutir, mas também se prevê que se deva ser protegida a confidencialidade da identidade das pessoas que são mencionadas na denúncia. E portanto, e depois há regras também relacionadas com a proteção de dados e portanto isto tem de ser necessariamente acautelado nos procedimentos de denúncias das empresas. Agora, relativamente à abrangência deste tipo de matérias pela legislação de prevenção da corrupção, em paralelo com o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, em 2021 foi criado, como dizia o Luís, por transposição de uma diretiva europeia, o Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações. E ao contrário do regime de prevenção da corrupção, isto vem a proteger interesses europeus e, portanto, está pensado numa lógica europeia que inclui matérias que são de interesse relevante para a União Europeia, como a denúncia de matérias sobre corrupção, criminalidade organizada ou outras matérias como a proteção do ambiente. Curiosamente, esta lei não abrange em geral questões laborais como assédio ou questões afins, embora já houvesse em Portugal algumas normas relacionadas com a prevenção do assédio e, portanto, que determinavam a existência de mecanismos de denúncia ou de reporte deste tipo de comportamentos, mas aí o Luís poderá falar melhor que eu.
Agora, isto da minha... Sim, pode concluir. Ia só dizer, isto da minha experiência tem causado alguma confusão, porque historicamente os canais de denúncia eram utilizados para alertar sobretudo para questões laborais, e agora temos um regime de proteção de denunciantes que se foca essencialmente noutras matérias mais centrais para a União Europeia, e portanto algumas empresas têm-se agarrado a isto para dizer que os canais de denúncia internos para efeitos da Lei de Proteção de Denunciantes não abrangem questões como assédio, como outras questões laborais, e portanto remetem para outros mecanismos de reporte. E portanto é importante ressaltar que isto depende sempre do procedimento interno das empresas, ou seja, as empresas podem ir além da lei e incluir nestes canais para efeitos do regime de proteção de denunciantes também questões relacionadas com, enfim, relações amorosas, para não falar no assédio e noutras questões mais graves, que não é necessariamente a que está aqui em causa. Mas nesse sentido, Diogo, e comparando com as grandes empresas internacionais, é costume existirem restrições claras a relações pessoais dentro da empresa ou de uma empresa para evitar conflitos de interesse? Bom, a existência de restrições a relações pessoais em contexto de trabalho, como desde a pura proibição deste tipo de relações, à necessidade de declaração dessas mesmas relações, varia muito dependendo da jurisdição e dentro de cada jurisdição das próprias empresas que têm as suas políticas internas. Aquilo que eu tenho visto, e embora eu me foque sobretudo na criminalidade económica ou financeira, mas faço muito investigações internas, é uma maior liberalização nesta matéria, quer pela dificuldade de fiscalização de restrições, quer depois pela ineficiência dessas próprias normas. E, portanto, o foco tem sido cada vez mais daquilo que eu venho vendo, quer nas questões de assédio, por um lado, quando se trata disso, quer em questões de conflitos de interesse. E aí sim existem normalmente normas bastante rígidas relativamente à necessidade de assegurar que um determinado funcionário ou um determinado administrador tomam decisões que não são afetadas por interesses pessoais ou por relações pessoais que possam ter influência e pôr em causa a imparcialidade da própria decisão. Diogo, os casos que conhecemos públicos, têm sido até revelados, voltaram a ser recordados nos últimos dias, têm a ver essencialmente com empresas anglo-saxónicas, seja a BP ou de empresas mais de anglo-saxónicas ou até do norte da Europa, seja a BP, seja a Lloyd, seja outras empresas também do norte da Europa, de casos em que as relações pessoais levaram à saída de CEOs porque realmente se constatou esses conflitos de interesse. Pode haver aqui também uma questão cultural, ou seja, uma maior exigência nessas matérias, até por movimentos como o Me Too, que surgiram com grande força nos Estados Unidos e no Reino Unido, do que, por exemplo, no sul da Europa, que é essa a nossa área cultural, se quiser. Sim, sem dúvida. E na minha experiência a trabalhar nos Estados Unidos eu senti uma muito maior exigência nestas matérias, sobretudo quando estamos a falar de questões de assédio, e aí o Me Too também remete para situações de assédio, em que aí sim já existe, quer da parte dos tribunais, uma exigência bastante grande, e a nível da formação dos funcionários. Lembro-me de formações em que éramos absolutamente desaconselhados ter qualquer tipo de relação até de amizade com colegas de trabalho, e na sequência disso e dos tais movimentos próprios de cada jurisdição, as empresas depois adotam políticas internas nesse sentido. Por exemplo, lembro-me que a resposta ao Me Too, algumas tecnológicas como o Facebook, a Google, impuseram regras, por exemplo, sobre apenas poder convidar para sair um determinado colega de trabalho uma vez, e portanto, se qualquer que fosse a justificação apresentada, tivéssemos um não como resposta, fosse proibido pela empresa a fazer um novo convite. Mas, e, portanto, isto Diogo, acabam por ser...
Deixa-me só interrompê-lo, se me permite, para lhe dizer o seguinte: como nós sabemos, a cultura dos Estados Unidos, felizmente, é muito diferente da nossa. Quer dizer, isso em Portugal não passaria sequer pelo crivo constitucional. A esfera privada, e neste caso já estamos a entrar na esfera íntima dentro da privada, tem uma tutela constitucional que nos Estados Unidos não tem a mesma dimensão. Repare, em Portugal estaremos de acordo que a regra é proibir. Isto é simples. Não é possível a empresa controlar, impor comportamentos nas relações privadas entre trabalhadores. A regra. Depois podemos ver situações excepcionais, por exemplo, entre fiscalizadores e fiscalizados, relações hierárquicas. Aliás, um acórdão, se me permite, bastante engraçado, que tem a ver com uma transportadora aérea e com a proibição de marido e mulher se encontrarem no cockpit, salvo autorização excepcional. Chegou à relação de Lisboa, que concordou que, enfim, haveria riscos da quebra da hierarquia e do incumprimento de instruções e naturalmente estão em causa a vida das segurança, pessoas. Não é? Exatamente. Portanto, eu creio que o ordenamento português é equilibrado. Nesse caso, o valor da segurança valeu mais ou sobrepôs a outras questões. E bem. Aliás, para mim, o acórdão foi muito criticado. Eu acho que foi uma boa decisão, até porque não é muito difícil de perceber que há o risco efetivo de relações pessoais serem transportadas para as relações profissionais, pondo em causa o cumprimento de ordens, onde estamos a falar numa situação em que a fração de segundo pode ser a diferença entre viver e morrer, e em causa podem estar a vida de 300 ou 400 pessoas. Mas, por exemplo, num caso concreto, não estou a dizer que isso tenha acontecido no caso de Filipe Silva, atenção, estou a falar em termos abstratos. Por exemplo, um chefe promover uma pessoa com quem teve uma relação amorosa sendo sua subordinada, promovendo-a sem critérios de critérios justos em relação aos colegas, isso também pode ser um conflito de interesses, um favorecimento. Com certeza. E deve ser censurado pela empresa, por exemplo. Com certeza, e se for na administração pública, mais grave será, devido aos códigos ou às regras que existem. Isso é verdade, mas as empresas hoje têm mecanismos não só preventivos, como sancionatórios. O que as empresas, e já agora é só chamar a atenção que há bocado quando se falava do denunciante, no quadro laboral o denunciante já tem uma proteção especial. O denunciado é que infelizmente ainda não tem, e em alguns casos também precisa dela, porque se formos ver, boas partes das denúncias enfim, não foram mais nem menos do que ajustes de contas. A situação da relação amorosa não é por si impeditiva de uma relação profissional. Evidentemente que em diversos casos colocará em causa a eficiência, a transparência dessa relação. Ninguém sabe sequer se foi o caso. Sim. O que nós sabemos apenas é que, e convém ter presente esse ponto que não foi destacado, é que quem denunciou, anónimo, poderá, caso confirme a falsidade dos factos, ter uma acusação por assédio. Portanto, o denunciante pode ser autor de assédio. Que, aliás, acontece também, infelizmente, algumas vezes. Portanto, a simplicidade com que muitas vezes se tratam estas matérias esquecem a natureza humana. E a natureza humana nem sempre é, infelizmente, a melhor. E peço desculpa, Diogo, de ter interrompido, mas calmo já. Não tem problema nenhum. Eu, aliás, se me permite só acrescentar que, quer dizer, quando estamos a falar de relações pessoais, e isso pode, e por isso é que eu dizia que cada vez mais as políticas internas se vão enfocando na questão do conflito de interesses, porque de facto, quer dizer, quando podem estar em causa na avaliação dos próprios funcionários da empresa, etc., este tipo de fatores que possam ou influenciar ou pelo menos criar a aparência de que a decisão não é imparcial, devem naturalmente ser identificadas essas situações e tomadas medidas de mitigação, como acontece com qualquer situação de conflito de interesses real ou aparente, e portanto aí eu diria que já levanta outro tipo de questões que têm de ser identificadas pela empresa e que têm de ser devidamente tratadas.
Diogo, nós estamos focados apenas no amor, mas infelizmente há relações pessoais que são bem mais prejudiciais, e essas também nós conhecemos, que têm a ver com o ódio, com a perseguição, com a vingança. E essas são muito menos vezes mediatizadas, mas todos nós conhecemos, pela nossa experiência, situações de trabalhadores que não foram beneficiados, antes pelo contrário foram prejudicados porque ousaram discordar, ousaram contrapor, ousaram, enfim, numa linguagem às vezes de gestão, ser inconvenientes, seja lá o que isso for. Claro. E há situações que têm igual gravidade. Bem, vamos terminar só com uma última pergunta para os dois, que isto tem a ver com uma pergunta de conclusão da nossa conversa, precisamente sobre o nível de utilidade ou o grau de utilidade destes canais de denúncias. Desde o início da ideia destes canais de denúncias sempre houve o receio de que poderiam servir para acertos de conta internos nas empresas e nas entidades públicas. Se lermos relatórios e contas das empresas cotadas, como a Galp, a EDP, Jerónimo Martins, a BCP, a NOS, a CTT, a Motengil ou a Navigator, estamos a falar aqui de um leque muito amplo de empresas, entre outras percebemos que estamos a falar de denúncias sobre alegado assédio moral ou sexual, corrupção, uso indevido de bens ou informação da empresa e também conflitos de interesse. Portanto, a maior parte das denúncias, de acordo com os dados dessas empresas, não têm fundamento e apenas uma pequena parte dos factos denunciados levam a consequências graves. Tendo em conta a proteção dos denunciantes que nós temos, que já transpomos para o nosso ordenamento jurídico e que deriva de uma diretiva europeia, e tendo em conta a utilidade destes canais de denúncias, entendem, começando por si, Luís Gonçalves da Silva, que devemos tentar aqui melhorar as regras destes canais de denúncias para termos mais regras para penalizar quem denuncia de má fé, ou as regras que existem estão bem? Melhorar é sempre a palavra de ordem em tudo o que tem a ver com a natureza humana. Creio que neste momento era bom deixar estabilizada a legislação existente, tentar explorá-la e ir refletindo sobre os seus resultados. Nós temos muito preocupação, e eu diria, permitam uma expressão, a mania de que se algo corre mal, muda-se logo. É que às vezes muda-se para pior. E, portanto, muitas vezes as coisas correm mal, não tem a ver com a legislação. Aliás, boa parte das vezes não tem a ver com a legislação. Tem mesmo a ver com a incapacidade humana. Porque se olharmos para outros ordenamentos, em que as regras de assédio ou regras destes mecanismos não são diferentes, eles funcionam. Portanto, primeira sugestão, olhar, refletir, acompanhar. Segundo, enfim, mas isso é apenas um apelo que de quem não gera, que é, eu acho que as empresas devem ser tão exigentes com quem prevarica, portanto é denunciado, como quem prevarica na qualidade de denunciante. De má fé. E isso é um passo importante. Já agora, só para terminar, é evidente que isso coloca depois aqui uma dicotomia bastante discutível, que é, mas isso é muito difícil através da denúncia anónima, então é melhor acabar com a denúncia anónima. Eu aí tenho profundas reservas, porque entre a liberdade e, enfim, alguma restrição à liberdade, ainda assim, com os riscos que eu reconheço que há, prefiro, naturalmente, liberdade. Mas este caso, e só para terminar com este ponto, este caso não deixa de ser paradigmático, que é, antes da própria Comissão poder ouvir seja quem for, alguém se encarregou de fazer chegar à comunicação social. E há aqui um primeiro indício. Há aqui um ajuste de contas, porque se alguém verdadeiramente estivesse interessado apenas no bom nome da empresa e na descoberta da verdade, não o punha na comunicação social, porque além dos envolvidos, o bom nome da empresa também foi afetado. Diogo, como é que podemos atenuar a má utilização de canais de denúncia e punir quem denuncia com eventual má-fé? Bom, eu diria que a lei, eu estou de acordo que a lei já, na forma como está feita, já, enfim, deve para já manter-se e já permite, de facto, essa responsabilização quando há utilização de má-fé, porque a lei prevê certas condições para que seja concedida a proteção ao denunciante. Essas condições incluem a boa-fé na realização da denúncia e a existência de fundamentos sérios para crer que aquilo que se está a reportar é verdadeiro e, portanto, se não se verificarem essas condições, o denunciante, pura e simplesmente, não beneficia dessa proteção e pode ser responsabilizado. Pois é uma questão também, como dizia o Luís, de estratégia das próprias empresas, de entenderem se devem procurar essa responsabilização ou não. Eu chamaria a atenção para que algumas instâncias internacionais
tem entendido que estas condições são, aliás, demasiado benévolas e, por exemplo, a OCDE tem considerado que, mesmo que um denunciante haja com a intenção de prejudicar alguém, deve beneficiar de proteção se tivesse razões para acreditar que aquilo que está a reportar é verdadeiro. Ou seja, que não é necessário que tenha boas intenções, que pretenda, por exemplo, proteger os interesses da empresa. Pode agir com a pior das intenções, desde que acredite que aquilo que está a relatar é verdadeiro. E para evitar que este tipo de situações aconteçam, de se saber aquilo que é reportado nos canais de denúncia internos das empresas, têm as empresas de garantir que a confidencialidade é absolutamente preservada na tramitação e investigação das denúncias até que se chegue a conclusões. Diogo Santana Lopes, Luís Gonçalves da Silva, muito obrigado por terem vindo a este Justiça Cega. Até à próxima. Obrigado. Segunda parte de Justiça Cega. Hoje contamos com a ajuda de Paulo Saragossa da Mata para analisar o caso da semana. Vamos olhar para a amnistia proposta por Dom Américo Aguiar, o cardeal e bispo de Setúbal. Mas primeiro, Luís Rosa, explica-nos o que está aqui em causa. A proposta para uma nova amnistia foi entregue esta segunda-feira no Parlamento por Dom Américo Aguiar. O cardeal e bispo de Setúbal argumenta que a nova amnistia deve ser concedida em nome do jubileu de 2025 da Igreja Católica, que se dedica ao tema da esperança. E deve ter como objetivo, e aqui estou a citar, recuperar a confiança dos reclusos em si mesmos e na sociedade. Por outro lado, esta nova amnistia proposta pela Igreja Católica pretende corrigir uma injustiça da amnistia concedida em nome da visita do Papa Francisco a Portugal no decorrer da Jornada Mundial da Juventude. Apenas foi concedida a reclusos ou arguidos com menos de 30 anos. Dom Américo Aguiar também alega e argumenta sobre a falta de condições dos estabelecimentos prisionais portugueses e que defende que a amnistia deve ser concedida a todos, sem restrição de idade, para que todos os cidadãos se sintam tratados de igual modo, diz o bispo de Setúbal. E foi uma questão que na altura até acabou por gerar polémica. E Luís, há restrições de crimes que podem ser abrangidos nesta amnistia? Dom Américo fala apenas de restrições de crimes de sangue, crimes de violência muito significativas, estou a citar, crimes ligados ao narcotráfico e que não se deve também esquecer o respeito pelas vítimas. A lei que aprovou a amnistia da Jornada Mundial da Juventude tinha um conjunto muito alargado de crimes que não foram abrangidos por tal perdão, nomeadamente crimes económico-financeiros no exercício de funções públicas, entre outros crimes. Vamos também então chamar à conversa o Paulo Saragossa da Mata. Bem-vindo, Paulo. Faz sentido aprovar uma nova amnistia apenas 2 anos depois da aprovação da última? Então, cumprimentos a todos e aos nossos ouvintes. Esse é o grande óbice a esta proposta do cardeal. Porquê? Porque as medidas de clemência, chamadas medidas de clemência, ou de graça, não devem ser um instrumento que é utilizado como sal a gosto, não é? Uma coisa muito excepcional, muito rara, e deve acontecer algumas vezes com um fim muito importante. O fim muito importante não é propriamente o jubileu de 2025. O jubileu de 2025 é, eu diria, o motivo pelo qual aparece. Mas o que está por trás é uma coisa muito mais importante e que é precisamente renovar a esperança, não é? E temos tudo menos motivos para ter esperança a nível europeu e mundial e, portanto, faz todo o sentido haver uma proposta desta natureza. E devo pôr aqui uma nota. É raríssimo uma instituição, uma entidade tomar esta iniciativa. O que mostra, mais uma vez, o papel social importantíssimo que a Igreja Católica continua a desenvolver, sejamos católicos, que é o meu caso, ou não sejamos. Estamos muito perto da anterior. Estamos muito perto da anterior. E isso pode levar a uma não utilização da amnistia. Mas essas vozes críticas da proposta têm censurado a amnistia também como sendo uma interferência do poder político nas decisões do poder judicial e também por corresponder a uma certa promiscuidade entre o Estado e a Igreja Católica. Concorda com essas críticas? Não concordo. Há muitas situações em que o poder político se imiscui no poder judicial e vice-versa. Esta não seria uma delas. Não, as medidas de graça e clemência são medidas que existem historicamente desde que há memória do homem ser homem. Sempre aconteceram. Os indultos, as amnistias, os perdões, e portanto não tem nada a ver com isso. E o argumento, um bocadinho, desculpe-me a expressão, estafado de que a Igreja tem um estatuto de privilégio, não deve ter absolutamente nada a ver com o fim
das medidas de graça. E as medidas de graça fazem sentido. O Estado não tem que ser só um Estado punitivo, agressivo, contrário, que trata mal. Não. O Estado é potenciador de um direito que está desde os Founding Fathers na Constituição Americana, um direito à felicidade. Portanto, nós não devemos pura e simplesmente dizer não, isto vem da Igreja Católica, isto aqui é uma interferência. Não, isso é um disparate. Se fosse o Bloco de Esquerda a propor, era um disparate. O Bloco de Esquerda apoia a Igreja Católica. O que faz todo o sentido. Não deixa de ser irónico, de certa forma. Mas sabe não é? porquê? Quando eu digo que faz todo o sentido, é preciso ver que os primitivos católicos viviam em comunidade, em comunismo. Portanto, havia uma grande proximidade entre o que eram os valores iniciais do cristianismo primitivo e a vida coletiva, a defesa do coletivo, a defesa dos mais pobres, dos mais desgraçados. O catolicismo hoje em dia tem essa visto, base, no fundo. Também hoje em dia é visto como uma bandeira de direita, mas o catolicismo não nasce como uma bandeira de direita, nasce contra o poder instituído na data, etc. E não me parece estranho, e agora aqui espero que o Bloco de Esquerda não leve a mal esta minha interpretação autêntica, não me parece estranho, porque o Bloco de Esquerda também com certeza defenderá, dentro das causas sociais, a proteção aos presos, aos desvalidos, aos desgraçados. Portanto, faz todo o sentido que o Bloco de Esquerda apoie. Mais curioso é a posição do PCP, que na sua ortodoxia nem sim nem não, antes pelo contrário. Exato. Sim. Bem, um dos argumentos que o Bispo de Setúbal utiliza tem a ver com o facto da amnistia da Jornada Mundial da Juventude não ter sido aplicada a todos os reclusos, o que gerou um sentimento de injustiça entre os reclusos com idades acima dos 30 anos. Até houve uma petição, e é essa petição que o Bispo e o Cardeal invocam. Esse argumento é credível quando a anterior amnistia foi considerada constitucional e não desrespeitou o princípio de igualdade? Não. Ou seja, eu concordo que a anterior amnistia não violou o princípio da igualdade. Lá está, porque é uma medida de graça ou de clemência e o Estado sabe a quem a direciona. E qual era o motivo, qual era nessa altura o motivo para a concessão dessa medida de graça? Era precisamente a celebração da juventude, era dirigido para a juventude. Isso não gera inconstitucionalidade nenhuma. Porém, também compreendo que neste momento, se a lógica for aplicar uma medida desta natureza, com o fundamento na esperança, na reinserção dos reclusos, faz todo o sentido que seja para todos. Ou seja, para haver uma desigualdade, nós temos que ver de que é que estamos a falar. Estamos a falar de coisas diferentes merecem soluções diferentes. Para mim isto é mais ou menos óbvio. O Dom Américo Aguiar, nas declarações que fez, aqui estou a citar declarações que o Bispo o Cardeal e o Bispo de Setúbal fez e que foram citadas, apenas mencionam crimes de sangue, crimes de violência muito significativa, crimes ligados ao narcotráfico, como sendo aqueles crimes que deveriam ficar fora do perdão. Ou seja, o Bloco de Esquerda, por exemplo, nas declarações que fez, que apoia a ideia da Igreja Católica, diz que a amnistia deve abranger mais crimes. Já deve deixar de fora, mais crimes, como abuso sexual, terrorismo, corrupção. Claro. Será tido um lapso do Cardeal ou é o facto de ter um leque tão pouco restritivo de crimes que ficam fora, ou seja, abrange muitos crimes, é demasiado... Eu não sei qual é a formação do Cardeal, não sei se também tem o curso de Direito, porque há variedíssimos clérigos que têm Teologia e Direito. Sim. Eu não sei se trata disso. Eu penso que quando se utiliza a expressão crimes de sangue, está-se sempre a falar daqueles crimes que atentam não só contra a vida, mas contra a integridade física das pessoas. Não é para mim claro que estejam excluídos da exclusão os crimes de abuso sexual. Não tiro essa conclusão. E claro que devem estar excluídos. E os crimes económico-financeiros? Também. Não me parece que... Não... Faria sentido que a Igreja Católica quisesse perdoar José Sócrates, não é isso. Ricardo Salgado, José Naubava, Henrique Granadeiro. Se eu bem entendo a motivação deste perdão que se requer, é precisamente a renovação de uma esperança, a envolvência num coletivo, a permitirmos novamente estarmos sociedade todos juntos, tendo perdoado, como acontece nas guerras civis. Nós sabemos disso, há perdões para os opositores políticos. Isto não faz, esta filosofia não é aplicável de todo à criminalidade económica ou financeira. Não é aplicável. Porque a criminalidade económica ou financeira, nomeadamente no exercício de funções públicas, que foi o que disseste há pouco, é precisamente a contrariedade a tudo o que são os valores de solidariedade e comunhão na sociedade. Precisamente, por isso é que eu estou a colocar e, portanto, a pergunta. Eu acho que devem realmente estar excluídos. Mas sistematizando, no seu entender, que tipo de crimes é que deveriam ficar fora da amnistia? Utilizando a expressão do Sr. Cardeal.
crimes de sangue, nisto envolvendo os crimes contra as pessoas em geral. Não a ofensa, isso não interessa. A ofensa à honra, isso não. Mas estou a falar, o homicídio, a integridade física, crimes sexuais, isso tudo deve estar excluído. Devem estar excluídos todos os crimes violentos. E há uma quantidade enorme de crimes violentos. O terrorismo, até o perigo de incêndio. A amnistia da Jornada Mundial da Juventude tinha, eu estive ontem a contar, era cerca de 30 artigos, em que incluíam, não eram 30 crimes, eram muito mais de 30 crimes. Eram 30 artigos de exceções. De exceções, e faz sentido. E também faz sentido excluir todos os crimes de associalidade, os crimes, os crimes de ataque à vida coletiva, da vida em sociedade. E o terrorismo também tem isso aí. E salvo erro, não me recordo agora, o Sr. Cardeal não fala no terrorismo, ou fala? De forma direta, penso que não. Fala de crimes de sangue, violência muito significativa. Pronto, exato. Lá está. É isso que quer abranger. E nos crimes patrimoniais, igualmente, patrimoniais graves. Fraude fiscal, branqueamento. É que eu não sei se a fraude fiscal é propriamente um crime grave, eu tenho muito má opinião fraude acerca fiscal dos qualificada, associada a branqueamento de capitais. Eu em 30 anos vi tantas fraudes fiscais serem acusadas e julgadas que de fraude fiscal não tinham nada. Portanto... Mas isso remete-me para outra questão, que é, tu também, nós temos praticamente a mesma idade, és um pouco mais velho, mas somos da mesma geração. Certo. Eu, por exemplo, nos anos 80, nos anos 90, ou enquanto criança ou enquanto jovem, já com alguma consciência, recordo-me de que havia um número regular de amnistias. Sim. E em que digamos que havia uma coisa, era as pessoas, por exemplo, o povo português não pagava impostos de forma generalizada como paga hoje nos anos 80, nem sequer havia um crime de fraude fiscal. Não. E portanto, quando havia uma amnistia, digamos que era quase como uma recompensa por aqueles que não fizeram o bem, utilizando aqui uma expressão se calhar cara à Igreja Católica, não é? É isso mesmo. Portanto, ou seja, a ideia da amnistia dá uma ideia de que quem fez o bem, de quem cumpriu as regras, acaba por ser prejudicado. Li há poucos dias um ensaio publicado de enormíssima qualidade. Isso não tem nada a ver com o facto do Estado ser demasiado duro, não tem nada a ver com isso, tem a ver com nós realmente promovermos o bem, no sentido de promovermos quem e defendermos quem cumpre as regras e punirmos quem não cumpre as regras. Não é? Isso é justiça. Agora, e eu sou católico e cristão e defendo isso. Isso é justiça. Para fazer justiça, às vezes tem que se utilizar equidade. A tal régua de Lesbos que se adapta à circunstância concreta, por um lado. E por outro lado, há outros valores ao lado da justiça que merecem igual tutela. E desculpa-me a expressão, mas a solidariedade entre os humanos de uma coletividade, o desenvolvimento de um novo recomeço em que todos estão a puxar para o mesmo lado, tudo isto justifica também umas atenuações à justiça. Deixa-me só fazer este apontamento. Um ensaio, eu chamo de ensaio de grande qualidade que vocês publicaram há uns dias, peço desculpa que não me lembro o nome de quem o escreveu, que dizia a determinada altura algo que se aplica perfeitamente a esta circunstância. Só se perdoa aquilo que é imperdoável. Porque se o facto for perdoável, nem temos que o perdoar. Ele resulta perdoado. E, portanto, obviamente que aos criminosos a quem se aplica, eu digo criminosos no sentido condenados, porque pode-se aplicar a arguidos antes da condenação, mas os criminosos, obviamente, que praticaram factos que nós consideramos imperdoáveis, é esse que tem que ser perdoados numa amnistia. Não são aqueles que nós já teríamos perdoado por qualquer circunstância, não é? Por isso eu dizia, não faz sentido deixar de fora a ofensa ao bom nome. É uma coisa que hoje em dia tem pouca relevância em Portugal. A Universidade de Coimbra até defende que deviam deixar de ser crimes, as difamações e as injúrias. A honra realmente em Portugal hoje em dia não vale nada. Não é que eu concordo com o que estou a dizer, mas é como é visto no sistema. Paulo Saragossa da Mata, muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao Justiça Cega. Eu Até à próxima. Agradeço. Obrigado.